E aí pessoal que nos acompanha aqui no canal Sala de Trânsito, vamos para mais um vídeo da nossa série Sua Dúvida, quando a sua dúvida ela é respondida de uma forma mais detalhada aqui no canal. E aí vamos ver qual a dúvida desse vídeo, né? E no final eu deixo um e-mail aí de contato que você pode enviar a sua dúvida, a gente grava o vídeo aqui e deixa a resposta disponível pessoal. Vamos lá para a questão. A questão enviada aqui por quem? Pelo Henrique. Henrique questiona o seguinte, olha. O agente não preencheu nada na parte de observações do auto de infração. Eu posso fazer alguma alegação sobre isso no meu recurso? Vamos lá. A questão aqui é o seguinte, pessoal. Olha, nas primeiras versões, né, do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, em especial a Resolução 371 de 2010 do CONTRAN, que era o volume 1 do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, e também a Resolução número 561 de 2015 do CONTRAN, que era o volume 2 do manual. O volume 1 era as infrações municipais e concorrentes, o volume 2 as infrações estaduais. Hoje é um só o manual, eu já chego lá. Nessas primeiras versões do manual de fiscalização, era muito comum você encontrar em diversas fichas de enquadramento, como eram chamadas na época, que lá no campo de observações tinha assim, ó, é obrigatório descrever a conduta observada. Obrigatório descrever a sinalização existente no local, ou seja, tinha sempre alguma obrigatoriedade por parte do agente da autoridade de trânsito para a inclusão de informações nesse campo de observações do auto de infração. Isso era comum nessas fichas de enquadramento, como eram chamadas, nessa época no manual de fiscalização. Aí nós tivemos uma revisão completa das fichas de enquadramento, né, até então, do Manual de Fiscalização, Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, MBFT. Tivemos a criação de outras fichas de infrações, tipos infracionais que foram criados por meio de lei ao longo dos anos. E atualmente, eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas pelo menos na data em que ele está sendo publicado aqui no canal, a norma que trata do tema, e aí não tem volume 1 nem volume 2, é um volume único, é a resolução número 985 de 2022 do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, que regulamenta justamente o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Nas fichas de fiscalização, como são chamadas agora, o espaço onde consta lá o campo de observações no auto de infração, ele diz o seguinte, olha, exemplos a serem incluídos no campo de observações do auto de infração. Então, assim, deixou claro, né, que ali é um rol meramente exemplificativo. E, de certa forma, até faz sentido, porque seria praticamente impossível que o legislador, no Conselho Nacional de Trânsito, nesse caso, né, ele imaginasse todas as hipóteses possíveis e cabíveis para se colocar ali num campo de observações de auto de infração. E no manual são pouquíssimos os casos em que o campo de observações ele deverá ser preenchido. Aí assim, um parênteses aqui que eu abro, né, e dando uma opinião, não costumo opinar sobre isso, mas eu acho isso um equívoco. Eu penso que quanto mais informações constar no ato administrativo que é produzido ali pelo agente da autoridade de trânsito, que nesse caso é o auto de infração, uma maior consistência é dada a esse ato, né? E você tem ali um ato bem mais concreto. Para o cidadão, obviamente, mais segurança jurídica, porque aí você tem de maneira pormenorizada a conduta que foi observada, dando a possibilidade a ele de contestar de uma forma mais clara, de uma forma mais ampla. É a minha visão sobre isso. Não quer dizer que eu esteja correto. Pode ser que você seja algum agente de trânsito que nos acompanhe e diga, não, eu discordo de você, porque não há necessidade de se incluir tantas informações. Inclusive esse é um posicionamento do CONTRAN, pelo menos na nossa visão, de que tem infrações que se autoexplicam, ou seja, o próprio tipo infracional ele é autoexplicativo, né? Mas eu reitero minha posição no sentido de que quanto mais informações você trouxer, quanto maior o nível de detalhamento ali, né? Claro, não um detalhamento absurdo, mas assim, quanto mais informações você tiver, você dá uma consistência maior ao ato. Então, assim, como regra, não há necessidade de preenchimento, salvo em casos muito específicos, em que o preenchimento no campo de observações do auto de infração ele é crucial para que você saiba as circunstâncias em que se deu o cometimento da infração e acaba se tornando um requisito de validade. Eu vou citar aqui para vocês 3 exemplos, 3 infrações em que o preenchimento do campo de observações ele realmente se faz necessário.
O primeiro deles aqui eu vou citar é o artigo 169 do CTB. O artigo 169 é a infração por conduzir o veículo sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança, tá certo? Então perceba, eu estou falando de infração por transitar com o veículo, né? Ou seja, o veículo ali sem observância dos cuidados indispensáveis à segurança. Então, quando o agente autua no artigo 169, se ele deixar o campo de observações em branco, a pergunta a ser feita na defesa é: beleza, sem cuidados indispensáveis à segurança, que cuidados? Que cuidados? Exemplo, quando você olha lá para a ficha de fiscalização, de um cuidado indispensável à segurança, deixou de ser observado que o agente deveria colocar. Cinta jugular do capacete não está presa. Como a cinta jugular do capacete não está presa, nesse caso aí, é preciso descrever no campo de observações qual foi a conduta observada. Vou trazer outro exemplo aqui, ó. Esse é clássico, não é? Artigo 195 do CTB. Qual é a infração? Desobedecer a ordem do agente. Desobedecer a ordem do agente, tá certo? Essa infração por desobedecer a ordem do agente é necessário, é imprescindível que se coloque no campo de observações qual foi a ordem descumprida. Porque desobedecer a ordem é uma coisa completamente vaga, assim como transitar, conduzir o veículo ali sem cuidados indispensáveis à segurança, né? Então, é necessária a inclusão de qual foi a ordem que foi descumprida, que é uma ordem, claro, em relação à normatização do trânsito em geral. Não é uma ordem que o agente chega e diz: olha, coloca o cinto. Não, isso é infração do cinto, é outra coisa. A gente está falando de ordem de trânsito em geral, que seria a organização do trânsito ali por parte do agente. E vou citar ainda um outro exemplo aqui, tá certo? Mais um, que é a infração lá do artigo 230, inciso 9 do Código de Trânsito Brasileiro, que é uma infração relacionada a equipamento obrigatório, que é quando o condutor está transitando, conduzindo o veículo com o equipamento obrigatório estando inoperante, estando ausente, ou ele não funciona corretamente, tá certo? Então, nesse caso aí, né, nessa infração especificamente, também faz-se necessário descrever a conduta que foi observada, né? Até porque, veja, você tem uma infração por conduzir o veículo ali que está com equipamento obrigatório, ou seja, ele está faltando, não tem equipamento obrigatório, ou ele está ineficiente, não é? Ou ele está ausente, né? Sem equipamento obrigatório, ele inoperante, ele ineficiente. Então, nesse caso, o tipo infracional do inciso 9 do artigo 230 do CTB, conduzir o veículo com equipamento obrigatório ausente, ineficiente ou inoperante, o agente da autoridade de trânsito ele precisa descrever no campo de observações que equipamento é esse. Faltava, sei lá, o espelho retrovisor na moto. Bom, então o equipamento obrigatório está ausente ali, é preciso escrever que equipamento obrigatório é esse. Então perceba que essa infração, o campo de observações, é um requisito de validade para a sua existência. Aí, assim, para o agente é preciso ficar atento nas fichas de fiscalização do Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito para saber o que realmente precisa incluir. E para o condutor, o particular, claro, se ele cometeu a infração, ele deve ser autuado. Está na lei, afinal de contas ele descumpriu essa lei, não é? Agora, para ele ser autuado, ele também precisa, isso precisa ocorrer observando ali as normas que norteiam o tema, exemplo, do Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito, que orienta o agente, mas também acaba servindo ali como referência para o condutor numa eventual defesa ou recurso se tiver faltado essa informação. Então, faltou alguma informação dessa? Era requisito indispensável, era obrigatório o preenchimento para a validade do auto de infração? Então, isso pode ser alegado na defesa ou nos recursos. E lembrando que tem uma informação sobre isso também, além das fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito, você vai encontrar referência também nas disposições gerais do próprio Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, tá certo? E aí, nós fechamos aqui nesse conteúdo, né? A dúvida do Henrique, e eu deixo para vocês aqui, ó, o meio de contato para você mandar a sua dúvida também. É só entrar lá no nosso site, você pode colocar inclusive esse link direto aí, ó, www.saladetransito.com/contato. Tem um formulário, você manda a sua dúvida, diz que gostaria de vê-la respondida em vídeo para a gente tentar produzir esse vídeo. Ou lá também tem outros meios de contato, como o WhatsApp, por exemplo, que você pode entrar em contato e até enviar o vídeo aí para a gente, né? Manda em vídeo a sua dúvida, a gente joga aqui também no ar sua dúvida e tenta respondê-la em vídeo na sequência.
Beleza, pessoal, ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fica à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você sabe que aqui a nossa intenção é compartilhar informação, trocar essa ideia e aprender todo mundo junto. Eu agradeço a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.